Olá, meu nome é Cláudio. Meu trabalho é fazer pães à moda antiga, ou seja, faço os pães como faziam nossos avós, com ingredientes puros, sem aditivos, com bastante água e aguardando o tempo certo para que eles maturem, né, que nem um ser vivo, para depois assá-los e que se transformem em um verdadeiro alimento. Essa descoberta de fazer os pães desse modo aconteceu por volta de 2002, quando tive uma desidentificação muito grande com o trabalho que eu fazia. Eu trabalhava com arte, trabalhava muito com tintas que percebi que geravam poluição, que contaminavam o ambiente e decidi parar com esse trabalho. A partir desse momento surgiu o interrogante de que eu ia fazer da minha vida profissionalmente. E, bom, decidi então, dentro um pouco também do que eu fazia, continuar com a alquimia da mistura dos ingredientes. No caso, passei da mistura das tintas à mistura dos ingredientes alimentícios e comecei a estudar cozinha. Dentro da cozinha eu descobri o pão, ou o pão me descobriu, não sei bem o que aconteceu. E assim, deixei de lado as preparações que aprendi a fazer e passei a fazer mais pão, cada vez mais pão, até ficar exclusivamente com o pão. Hoje fazemos 16 tipos de pão na maceria e trabalham comigo junto aqui mais 3 pessoas. E sentimos cada vez mais, à medida que fomos fazendo, fomos descobrindo outras dimensões, né, desse trabalho, esse significado do fazer o pão, como uma analogia, né, do sentido do ser humano sobre a terra, ou seja, esse trabalho que é necessário para transformar a natureza de uma forma sustentável em um alimento. Então, assim, quando descobrimos essas dimensões diferentes, essa dimensão filosófica, antropológica de fazer o pão, isso veio completar um sentido que estávamos procurando no trabalho que a gente fazia. E também assim é nesse momento de descoberta vieram compatibilidades com o alimento que não tínhamos descoberto, compatibilidades com a permacultura, compatibilidade com a antroposofia, por exemplo, com os ciclos. O pão ele respeita um ciclo, nós precisamos respeitar esse ciclo para que o cereal se transforme em um verdadeiro alimento. E esse ciclo ele está relacionado com o ciclo que escapa ao tempo cronológico, ao tempo do relógio. Isso é uma coisa que traz profunda satisfação, né? Você estar escapando, mesmo vivendo nesse tempo maluco, né, que a gente vive pendente do relógio, desse tempo artificial que o capitalismo de alguma forma nos obriga a respeitar, mas ao mesmo tempo quando colocamos esse tempo ao serviço desse outro tempo, que é o tempo dos ciclos, né, como pode ser o ciclo das estações, os ciclos lunares, o ciclo de dia e noite, a própria passagem, né, das horas da manhã para a tarde, isso está muito relacionado com a produção do pão, como o pão deve ser feito, ou seja, não apressando, né, essa maturação, né, colocando os ingredientes na hora certa, e transformando em um verdadeiro alimento como faziam nossos ancestrais. E nesse caso é uma forma também de anular o tempo, no sentido que estamos de alguma forma de mãos dadas com muitas gerações passadas que fizeram pão e criando os fermentos que vão fazer o pão no futuro. Então temos passado, presente e futuro condensados em um ser vivo que nós criamos, respeitamos e agradecemos, né, no sentido de que ele é a base de nossa alimentação. Quando procuramos o lugar do pão nas antigas religiões, nós vemos que ele já está lá presente, inclusive de antes. Ou seja, quando Deus, os deuses das religiões tradicionais se identificam com o pão, ele já existia. Então, assim, ele é propriamente a matéria-prima do conhecimento do ser humano, da transformação do ser humano, através de ingredientes, de oligoelementos, de minerais que o pão comporta nos cereais, né, como é o silício, por exemplo. Né? Então, assim, é uma história muito bonita de descoberta, né, que nós tivemos aqui. Ir desde um plano, assim, onde ser ligado à comida até um plano mais ligado a esse alimento que
estas duas dimensões, corpo e também espírito. Então, assim, quando descobrimos esse conhecimento que as religiões nos trazem, vemos que faz tudo sentido, né? Os próprios mitos, né, trazem muito da história do pão e eles fazem tudo sentido. Ou seja, quando pensamos muitas vezes nos mitos ou nos fatos religiosos, os localizamos como muito longe no tempo e, na verdade, eles estão acontecendo agora. Os mitos, eles são muito presentes no momento atual, né? Mas para isso precisamos mudar o pensamento, precisamos mudar de um pensamento analítico para um pensamento analógico, poder fazer uma analogia que nos leve a enxergar o paralelo que existe entre coisas que estão acontecendo hoje e coisas que aconteceram muito remotamente no passado. Quando pensamos em Adão e Eva, quando pensamos no mito da semente, nos mitos da fertilidade, de Ísis, Osíris, Deméter, os antigos deuses, né, da mitologia, a gente muitas vezes pode pensar que eles estão longe no tempo, que é lá no Egito, que foi lá, mas não, eles estão acontecendo agora. A todo momento que uma criança nasce, é uma semente que brota. A toda hora que nós fazemos um pão, é também uma semente que brota, né? É uma semente que se transformou num alimento que vai alimentar nosso corpo e nossa alma.